Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio da sua preferência. Eu sou Wagner Mendes e hoje vamos comentar o primeiro dia do programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Quais as estratégias adotadas por cada um, hein? A gente vai comentar aqui. E o Ponto Poder Contexto, que é a sua participação através do WhatsApp da Verdinha, no DDD 85-98887-1306. E a gente começa o nosso programa aqui chamando, claro, a minha amiga e editora do Ponto Poder, a jornalista Jéssica Welma, que acompanhou esse primeiro dia de propaganda no rádio e na televisão e vai conversar comigo, vai conversar com você, para dizer as impressões dela desse primeiro dia. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, Wagner Mendes, olá você que nos acompanha. Meu povo, começou essa campanha eleitoral agora, não tem mais como fugir, porque do nada você vai estar aí, dirigindo seu carro, ouvindo rádio e vai saltar um candidato ou uma candidata apresentando proposta, pedindo seu voto, vai estar assistindo televisão lá tranquilo, vai ter propaganda também e faz parte, hein, meu povo, é o momento de a gente conhecer esses candidatos, entender as propostas, então agora, é valendo. E tem gente que gosta, viu, Jéssica? Tem gente que não gosta aí, quando começa a propaganda eleitoral, desliga logo a TV, vai fazer outra coisa, mas é como você disse, por mais que a pessoa não acompanhe, não fique lá nesses 10 minutos aí que tem na TV ou no rádio, mas vão ter aquelas inserções ali de 30 segundos ali no meio do futebol, no meio da novela, do jornal, então o eleitor de qualquer maneira ele vai ser impactado por essa propaganda, né, na televisão e no rádio também, então essa comunicação ela vai chegar de alguma maneira, né? É tanto que o povo fugia do horário eleitoral quando ele era mais longo, que a estratégia mudou e foram feitos esses recortes das inserções, que são até mais democráticos entre os partidos, já que o tempo do horário de propaganda eleitoral gratuito, que esses 10 minutinhos que são veiculados diariamente, eles têm uma distribuição para os partidos que varia e conforme representatividade, mas para não deixar ninguém de fora de acompanhar ali a propaganda, agora aparecem em diferentes horários, em diferentes programas. Então, gente, vamos dar uma chance, vamos lá prestar atenção. Espere para ver. E é importante, né, Jéssica, acompanhar essa nova etapa. É uma etapa importante da campanha eleitoral, em que os candidatos eles passam a falar mais diretamente, com mais alcance para o eleitor, seja através do áudio ou da imagem, né, imagem e áudio aí na televisão. Então vale a pena dar uma oportunidade, né, para conhecer novos candidatos, não só ao executivo, mas também ao legislativo. Eles não têm muito tempo, às vezes tem que falar correndo ali, é só o número mesmo e uma ou duas pautas ali de interesse, né, da campanha. Mas é importante você conhecer os candidatos, buscar também uma certa renovação, né? Olhar aí para as candidaturas femininas. Então é um momento importante em que esses candidatos eles têm um maior alcance nessa comunicação. A campanha começou dia 16 de agosto, estava ali nas ruas, nas redes sociais, mas é agora no rádio e na televisão que o impacto de fato é maior. E Jéssica, começou aí no dia 30 de agosto, né, nessa sexta-feira, essa campanha eleitoral. Nós temos aqui em Fortaleza 9 candidaturas à Prefeitura de Fortaleza, mas entre as 9, 6 são as que têm direito, né, a essa nova etapa, a esse alcance aí no rádio e na TV. Isso, vale a gente lembrar que essa distribuição do horário de propaganda eleitoral gratuito, ele responde à chamada cláusula de barreira, que é todo um regramento que existe que baliza o desempenho dos partidos e o que eles vão receber nesse período eleitoral, tanto de tempo de rádio e de TV, como de recursos de campanha. Essa distribuição, ela é definida a partir da eleição, especialmente de deputado federal. Então, quando a gente fala que as eleições elas se interligam, não é à toa. Quanto mais representatividade, quanto mais deputados federais os partidos elegem, mais força eles têm para as eleições, para esse desempenho na disputa eleitoral. Tanto que quando a gente fala sobre as coligações e sobre os impactos para os partidos que saem sozinhos, um dos pontos é justamente esse. Uma campanha como a do Evandro Leitão, que tem 5 minutos, que é metade de todo o tempo dos outros candidatos somados, é porque ele se aliou a outros partidos que têm uma representação maior no Congresso Nacional e conseguiu aumentar esse tempo. Claro, tem casos como o do André Fernandes do PL, o Capitão Wagner do União Brasil, que os partidos tiveram um bom desempenho também,
E eles conseguem ali chegar perto dos 2 minutos. Agora você vê o Jorge Lima do Solidariedade com 17 segundos, o Técio Nunes do PSOL também só com poucos segundos. Então é um cálculo que é muito importante e que é decidido já também, porque não vou começar a dizer que tá perto da outra eleição não, gente, vou esperar passar essa. Me perdoem. Só tá começando, né, Jéssica? Essa... E já tá aí essa movimentação toda. Mas assim, o que é que você avaliou aí desse primeiro dia? O que é que esses candidatos trouxeram aí no primeiro dia de campanha? É claro que vai de candidatura para candidatura, porque quem tem 17 segundos não dá tempo de sequer se apresentar direito, outro tem 5 minutos, então de acordo ali com o tempo que cada um tem, que são lançadas aí as estratégias de como é que vai ser esse primeiro dia, né? Essa primeira aparição aí dessa candidatura na televisão. Pois é, então gente, a gente fala que é importante, a gente é meio suspeito, mas é isso, é vocês atentarem para que temas esses candidatos escolhem, como eles se portam, que cores eles usam, que imagens vão ser usadas, que padrinhos políticos vão estar lá. Então vamos começar a olhar para a de hoje. Do rádio já tivemos o primeiro ciclo, porque no rádio a exibição acontece de 7 horas da manhã às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10. Então logo no começo da manhã, algumas inserções, não as inserções, não, o horário, né, de propaganda eleitoral, alguns programas não foram exibidos, que foi o caso do Técio Nunes do PSOL, do Jorge Lima do Solidariedade e do Capitão Wagner. O Capitão Wagner, inclusive, logo cedo, via assessoria, disse que tinha feito a entrega, tudo certo, ia averiguar o que tinha acontecido. Quando foi no programa de meio-dia, já estava lá. Agora Técio e Jorge Lima acabaram não entrando, né, tiveram alguns problemas mais técnicos, segundo a assessoria, não conseguiram entrar no rádio nesse primeiro dia, mas a propaganda estava lá na TV. E agora pensando no rádio, que foi que a gente teve? Claro que os candidatos estão bem preocupados em se apresentar, em dizer quem são, qual é a trajetória política, de onde vem. Quanto mais tempo eles têm, né, de forma geral, mas eles apostam também nesse aspecto pessoal, de contar mais da sua história. Agora não dá para ficar só na história, tem que logo dizer também o que é que está fazendo aqui neste momento. Então a gente viu os candidatos no rádio apostarem bastante na temática da saúde. André Fernandes, que é um nome que está estreando numa disputa pelo poder executivo, ele ressaltou a trajetória como deputado estadual e federal mais votado no Ceará. Trouxe um discurso de se colocar como renovação, contra o sistema. Ele elencou episódios em que se diz ter sido perseguido, tentaram caçar o meu mandato, ele diz ter sofrido tentativa de intimidação. Ele vai se colocar nesse lugar de ser contra os políticos que já estão no poder. Então foi bem essa linha que ele adotou no rádio. Evandro Leitão, ele já foi por uma linha também de se apresentar, dizer quem ele é. É um outro nome que estreia numa disputa pelo poder executivo, que a pesquisa Quest, inclusive, que nós já veiculamos no Sistema Verdes Mares, mostra tanto Evandro como André Fernandes como esses nomes que têm um potencial de crescer, porque não são tão conhecidos aí, então tem mais gente para eles se apresentarem. Ele foi falar de quando foi secretário no governo do estado, da experiência como presidente da Assembleia Legislativa e claro que ele falou aí dos seus padrinhos políticos, né? Falou do presidente Lula, do ministro da Educação Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas. A gente teve o prefeito José Sarto também apostando na saúde e agora Wagner, ele começou já se defendendo no rádio de críticas que ele tem sofrido por ter ficado ausente do começo da gestão. E aí ele veio dizer que era porque era um período ainda de pandemia, que ele estava focado em vacinar a população. Pois é, então aí, Jéssica, quando ele admite, né, essa suposta ausência, né, na propaganda dele, seguramente ele deve ter alguma pesquisa interna que balize esse sentimento, né, do eleitor, de certa forma dele ter ficado ali um tempo um pouco mais ocupado, né, com suas funções de gestões internas. Então, é claro que os adversários têm criticado ele publicamente, mas se a gestão, né, da campanha fosse adaptar a cada crítica que receber, não vai conseguir gerir uma campanha eficiente. Então certamente faz parte ali de alguma informação que eles têm de bastidores, né, de pesquisas internas que vão aí dar o tom, né, reorganizar o caminho dessa campanha aí do prefeito. Ele se aproveita já, né, Wagner? Porque se a gente reparar bem, ele usa uma crítica que é, olha, o prefeito não aparecia, veio aparecer agora, mas ele pega isso que poderia ter um aspecto negativo para ele, mas ele diz, não é bem assim. Não é uma coisa ruim, é porque eu estava trabalhando nos bastidores, numa área que é muito importante para a população.
Na propaganda do Capitão Wagner, inclusive, ele também se apresenta. Ele tem um desafio aí, que é se apresentar sem desconsiderar que ele é um candidato veterano nas eleições desde 2016, disputou a Prefeitura de Fortaleza em 16, em 2020, governo do estado em 22. Então ele chega se apresentando, mas dizendo, olha, eu mudei nos últimos 4 anos. Ele vem com uma nova roupagem, né, Jéssica? Da experiência na saúde, lá em Maracanaú. Especialmente a experiência na saúde, que ele tem reforçado em seu discurso eleitoral já de algum tempo. Então ele coloca isso também, a saúde volta a permear esse espaço. E ele não deixa claro de alfinetar os principais adversários, então ele não cita nomes, até porque se citar nome tem que ter muito cuidado aí com o direito de resposta. Mas ele vai falar o seguinte, olha só, aspas do Capitão Wagner. Chega de acreditar em quem promete e não cumpre, em quem passa 4 anos de férias e na véspera da eleição aparece fantasiado para pedir o seu voto. Chega de aceitar um poste que precisa de padrinho porque não tem luz própria. Então a gente já vê aí que ele recorre a essa história do poste, que perseguiu a Mano de Freitas na eleição de 2012, foi uma fala da ex-prefeita Luiziane Lins, que ela até, numa entrevista pra gente aqui no Ponto Poder, disse ter sido tirada de contexto. Isso perseguiu Elmano em outras eleições, e essa própria crítica de dizer, olha, passou 4 anos de férias. Foi a isso que o Sarto respondeu já no programa de hoje. Então, a gente vai ver essas propagandas, essas peças publicitárias irem ficando bem animadas, porque eu acho que elas vão dialogar cada vez mais. Jéssica, você sentiu diferença aí entre o que cada um trouxe ali pro rádio e o que trouxe pra TV? Teve algo que lhe chamou a atenção? De forma geral, quando a campanha foi pra TV, e claro, né, interessante a gente olhar quando ela vai pra TV, porque aí tem imagem envolvida, você consegue ver a cara desse candidato, que expressão ele faz na hora que ele tá criticando o adversário, ou quando ele tá apresentando uma proposta. É diferente você ouvir a propaganda no rádio e você poder vê-la na TV. Quando entrou o horário de televisão, a gente pôde aí, de fato, ver a proposta do Jorge Lima muito rapidamente. Ele, inclusive, só tinha 17 segundos, então ele foi dizendo, olha, eu tenho pouco tempo porque eu não tenho padrinho político. E aí ele estava com a vice do lado, a Raquel Girão, também do Solidariedade. Eles fizeram ali uma dobradinha bem rapidamente. E chama atenção porque o Jorge Lima e o Evandro foram os únicos que usaram essa imagem da candidatura a vice nesse primeiro momento. Evandro Leitão também, durante a propaganda, tanto no rádio como na TV, ele coloca um momento com a deputada Gabriela Aguiar e colocando a experiência dela como médica, geriátrica, experiente em emergências, né, de saúde. Então a gente vê novamente o tema entrar como uma estratégia muito bem amarrada pelas diferentes candidaturas. E a gente viu o Técio Nunes também, do pessoal, não tinha aparecido no rádio, mas ele também falou da saúde. Ele tem pouquinho tempo. Foi esse momento de se apresentar. E André Fernandes e Capitão Wagner, Evandro Leitão também, eles repetiram basicamente o mesmo programa do rádio, só que, claro, você pode ver aí as imagens, inclusive do histórico mesmo de atuação política desses nomes. Agora, José Sarto foi quem apostou em entregar um programa diferente para a TV. Se no rádio ele se defendeu da crítica de ausência e falou da saúde, quando ele foi para a TV, aí ele recorreu à crítica de estar usando o óculos Juliette, apostando no humor, e já foi falar de juventude e educação. Então parece que o prefeito José Sarto vai ficar atento às críticas para tentar dar uma virada nelas. É interessante que na pesquisa Quest deu que ele está com um percentual ali interessante nessa parcela do eleitorado, né, que é o da juventude, ali 16 a 24 anos. Ele está com um índice interessante e continua apostando nisso porque deve avaliar que está funcionando, pelo menos para esse público aí que ele está direcionando. E agora, Wagner, a gente não pode esquecer do Passe Livre Estudantil, que é uma das principais ações da gestão dele, que ele tem apostado em colocar isso no discurso também. Tanto a gente percebe que tem apelo, que a gente está vendo os adversários do prefeito José Sarto e ele mesmo irem se comprometendo com ampliar o passe livre. Então, funcionou tão bem que você está vendo até os adversários abraçarem essa ideia e tentarem somar um pouco para si também nessas propostas. Dizendo assim, olha, eu vou ampliar ele, mas quem colocou foi eu, né? Quem implementou foi eu sou o pai da questão da tarifa, né, gratuita aí para os estudantes aí durante a semana. Então, tem hora que a paternidade é aceita, tem hora quando diz pai da taxa do lixo, aí ninguém quer. Agora, Jéssica, a gente está falando aqui de propaganda eleitoral gratuita,
no rádio e na televisão como algo, como um momento super importante das campanhas eleitorais, porque campanha na rua, campanha nas redes sociais, é interessante, mas quando você vai para a televisão, e quando eu falo principalmente de inserções, né, você pega aquele trabalhador que ele não está preocupado com eleição, ele vai trabalhar, ele pega o ônibus lotado, ele chega em casa, ele está cansado, ele vai dormir, cuidar dos filhos, fazer os afazeres domésticos, e ele não tem muito tempo de ficar acompanhando candidatura e campanha eleitoral. Mas ele chega do trabalho cansado, vai jantar, vai comer alguma coisa, liga a televisão, tá lá uma inserção no meio de um... Então você acaba atingindo esse eleitor que não está preocupado com a eleição, então chega nele, né? E é interessante que a gente teve rodadas de pesquisas agora, as próximas pesquisas já vão trazer esse impacto dessa campanha na televisão, né? É a opinião, é a intenção de voto desse eleitor que a eleição não estava ali no radar dele, não estava no dia a dia, mas que agora certamente vai chegar, né? Ah, com certeza. Meu povo, olha, a gente que acompanha aqui bem de pertinho a eleição, a gente fica etapa por etapa ficando ansioso como essa etapa se liga com a próxima. Então, nós vimos as primeiras pesquisas, os números ali trazendo um cenário que era o que a gente já vinha vendo desde o começo da pré-campanha. Não tinha lá tanta novidade assim. Agora, com campanha na rua e horário de propaganda eleitoral circulando na TV, inserções aí de 1 minuto, agora a gente vai ver a movimentação começar a acontecer. E claro, a gente está falando de um espaço onde eles vão usar as grandes estratégias, que é colocar os padrinhos políticos, que é atacar também os adversários. A gente viu na eleição de 2020, especialmente, tem algumas lembranças dessas inserções, elas virarem um cabo de guerra. Você tinha ataques que você não conseguia saber nem de onde era que estava vindo a um adversário. A gente tinha que correr, olhar as letrinhas pequenas para identificar a coligação, para saber quem estava veiculando, e direito de resposta, e entra na justiça, tenta derrubar. Então, há uma estratégia muito interessante, porque eles sabem que é muito importante, justamente para esse eleitor que você falou, que talvez ele não vá parar para assistir 2 horas de debate, ele não vai parar meia hora para assistir uma sabatina, mas se ele tá ali assistindo um jogo de futebol e ele bem deitado no sofá, parece uma propaganda, aí tem efeito. Aí ele vai ver, né? Agora, Jéssica, um detalhe aqui, pra gente fechar esse primeiro bloco do programa, nesse primeiro dia a gente não viu alguns padrinhos, né? Jair Bolsonaro não apareceu na campanha no tempo do André, o Ciro Gomes também não apareceu na campanha do prefeito Sarto. É interessante que a gente trazer mais uma vez os números da Quest, pelo menos nessa primeira pesquisa, a Quest diz, né, que tanto o Ciro quanto o Bolsonaro não são bons padrinhos aqui, pelo menos em Fortaleza, né? Pois é. Nesse primeiro momento a gente viu os padrinhos que todo mundo já estava esperando, que era Camilo, Lula e Elmano, né? Evandro já usou, já teve fala deles. Agora André Fernandes nem as cores das campanhas bolsonaristas tradicionais ele tá usando, ele tá apostando num tom mais de azul, mas nada ali do verde e amarelo. Não teve inserção da própria presença do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Fortaleza, que esteve aqui com ele tanto na pré-campanha como no início da campanha de ruas. Essas imagens não foram usadas ainda nesse momento. Prefeito José Sarto, que tem aí Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, como um nome que ele tem se atrelado bastante nas redes sociais, na campanha de rua, também não esteve ainda nesse momento. Ciro Gomes já não esteve em outras campanhas. Em 2020, eu lembro já de a gente notar essa ausência na época. Ciro e Cid Gomes já não eram essas figuras que estavam tão coladas ali. Então, as pesquisas mostrando que Ciro não é um nome tão forte aí para apadrinhar, a gente vai ter que avaliar se ele realmente vai usar ou não, né? É aí uma das expectativas importantes em termos de estratégia política. Agora, tem nomes que ficam aí como uma carta na manga, né? Em 2022, a gente lembra que havia muita expectativa sobre a entrada da então governadora Isolda Sela na campanha. Ela era próxima do Roberto Cláudio, mas houve todo o problema do desentendimento interno no PDT, quando ela não pôde ser candidata à reeleição, ela saiu do partido, ficou aquele clima se ela iria entrar na campanha do PT, já que ela estava no cargo de governadora, mas quando foi na reta final, lá estava Isolda Sela na propaganda eleitoral do Elmano. Então, tem gente aí que eles ficam guardando. Então vamos ficar atentos aí
a essas propagandas, né, a essas inserções, para a gente ver o que é que vem por aí, quais são as estratégias que essas candidaturas vão adotar aí até o dia da eleição, né, até o dia 6 de outubro, um pouquinho antes. Então são mais de 30 dias de campanha no rádio e na televisão, tem muita coisa para vir por aí. Gente, vamos fazer aqui um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar um pouquinho, a Jéssica continua aqui com a gente, para falar sobre o debate Ponto Poder, né, promovido pelo Sistema Verdes Mares na última quarta-feira. A gente vai trazer aqui as nossas impressões desse primeiro encontro ali promovido pelo Sistema Verdes Mares, que foi super importante nessa semana ali que antecedeu essa propaganda aí do rádio e na televisão. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda. A gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na sua Verdinha FM 92.5 e também para quem nos acompanha nas plataformas de áudio. Continuamos conversando com a editora do Ponto Poder, a jornalista Jéssica Welma, e agora para falar sobre o debate, né, promovido aí pelo Sistema Verdes Mares, o debate Ponto Poder, nessa quarta-feira, aqui nos arredores aqui do Sistema Verdes Mares. Recebemos os seis candidatos à Prefeitura de Fortaleza. E aí é um momento importante, né, Jéssica, para a proposição de ideias. Foram 2 horas de enfrentamento entre esses 6 candidatos, debatendo aí as propostas para a cidade, a gente vendo aí quais foram as estratégias que cada um utilizou nesse primeiro debate. É claro que teremos mais debates até o fim da campanha eleitoral, mas a gente já observa nesse primeiro momento ali em certos embates, né, pautas específicas ali que os candidatos escolheram para essa discussão, né? Nesse momento já da campanha eleitoral, né, Jéssica? O que é que você consegue observar aí desse primeiro enfrentamento do debate Ponto Poder? Wagner, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre o horário de propaganda eleitoral gratuita, que ele é muito importante na estratégia das campanhas, ele tem muito peso por ser esse momento em que os candidatos chegam para um diálogo até mais direto ali na rotina das pessoas. Tanto quanto o horário de propaganda, eu tinha muita ansiedade com o começo dos debates. E o debate Ponto Poder realizado, inclusive está disponível no YouTube do Diário do Nordeste. Se você não pôde acompanhar ao vivo na TV Diário, na Verdinha, dá para você assistir lá. E a gente vinha de um esquema de pré-campanha, né, já colocado nas redes sociais, você já sabia os nomes, essa campanha, ela se estruturou de uma forma que quando chegaram as convenções, com exceção do Jorge Lima, que apareceu ali aos 45 do segundo tempo como candidato, mas a gente já sabia quem eram os nomes que estavam postos. Então, o momento em que eles se encontram para esse confronto, que temas eles escolhem para questionar o adversário, que adversário eles escolhem para perguntar, como eles se portam quando são confrontados ao vivo. A gente não está mais falando de um confronto mediado por telas, em que eu gravo um vídeo aqui fazendo uma crítica, mas eu não estou vendo a cara da pessoa. Então, o início da rodada de debates, assim, para mim, era aguardado com muita ansiedade. E foi muito curioso observar como que esses candidatos se portaram no debate Ponto Poder. Um ponto importante nesse aspecto é que o debate teve a maioria de blocos de temas livres e o primeiro bloco era para eles se apresentarem. Então eles têm lá um momento livre que eles podem escolher o que eles vão falar para as pessoas, né? E daí eu já achei bem interessante que dá para a gente entender de novo as temáticas, e se você está nos acompanhando desde o começo do nosso programa hoje, você vai perceber como os temas vão se repetindo e não estão aparecendo à toa. O prefeito José Sarto, candidato à reeleição, foi o primeiro a se apresentar. Ele ressaltou a experiência na campanha de vacinação da capital durante a pandemia da Covid-19 e apostou também na parte mais econômica, apresentando aí resultados da sua gestão na economia. Já Capitão Wagner, do União Brasil, ele trouxe relatos de moradores falando da realidade da capital, uma estratégia que a gente já viu o Capitão Wagner, não só ele, né, mas assim, sempre muito presente na campanha do Capitão Wagner. Isso de trazer o relato, a fulana do bairro tal, cicrano do bairro não sei onde. E ele também trouxe esses relatos ligados à saúde e à segurança pública.
Técio Nunes do PSOL está se apresentando, é a primeira vez que disputa uma eleição, então foi falar da sua trajetória política como morador da periferia e falando da sua militância política desde a juventude, movimentos de cultura. O PSOL é um partido hoje que aqui no Ceará tem uma atuação muito próxima da juventude, ocupa a Secretaria da Juventude no governo do estado. O deputado federal André Fernandes, que é candidato pelo PL, ele ressaltou esse desempenho, né, tanto em 2018 como em 2022, tendo sido o deputado tanto estadual como federal mais votado, e ele veio com esse discurso de ser uma mudança, de representar uma renovação no poder. Já Evandro Leitão, do PT, que também chega e é como primeira vez disputando o poder executivo, apesar de ser deputado estadual já há 3 mandatos, mas está colocando o nome para disputar a capital. Então, apostou também em colocar o seu currículo, falar da sua formação em Direito, em Economia. E a bandeira que ele escolheu na apresentação foi falar sobre, dizer que vai lutar contra as desigualdades sociais, que é um tema que a gente sabe que se aproxima muito de uma militância petista. Ele que é recém-chegado ao PT, tem que fortalecer essa relação com a militância do partido. E Jorge Lima, do Solidariedade, né, ele ressaltou que lançou a candidatura mesmo de última hora, mas disse ele que está preparado para, abro aspas, gerar impacto na vida das pessoas, não é? Então, já dá pra gente entender um pouco, inclusive, das estratégias que a gente falou do horário de propaganda eleitoral, alguns temas que eles escolheram, a coisa de se colocar como mudança, ou então apresentar aí sua trajetória para que as pessoas o conheçam, como eles vão aplicando essa estratégia em diferentes espaços. E, Jéssica, a gente viu também algumas polêmicas, né? A CPI do narcotráfico, aquela história lá na Assembleia Legislativa voltou a ser tema, né, de discussão de embates políticos. Dessa vez quem trouxe não foi o prefeito Sarto, foi o candidato André Fernandes, que acabou já começando ali o debate, mirando ali no Evandro Leitão, candidato do PT, pressionando o candidato sobre essa questão aí da CPI, né, do narcotráfico, que ele não teria assinado. Ele criticou, dizendo que ele não teve coragem de criar a CPI na Assembleia e que Fortaleza precisa de alguém com coragem para enfrentar o crime, essa coisa toda. Então, a gente já viu ali essa questão que envolve essa CPI, que foi ali levantada pelo prefeito José Sarto, em uma tentativa ali de atingir o candidato do PT. E agora, se valendo dessa questão, o André Fernandes aproveitou dessa polêmica para esquentar ali o debate já no primeiro momento ali, né, Jéssica? Foi. Não teve ninguém, assim, pra brincadeira nesse debate, não. Tanto que o primeiro, a pergunta era sorteado, mas ele ficava livre ali pra escolher quem é que seria ali o seu alvo. E André Fernandes já chamou o Evandro, colocando essa história da CPI do narcotráfico, que tem perseguido o Evandro desde o início dessa campanha. O Evandro rebateu, dizendo que, olha, lamento que o candidato inicie o debate, um debate de nível já com baixaria, já começou mais ou menos nesse tom. E aí, Evandro foi se defender, porque o pessoal tem cobrado a ele um vídeo desse período dessa discussão sobre instalar uma CPI para investigar o narcotráfico, em que ele, nesse discurso lá na Assembleia, ele fala que não assinaria, não apoiaria a CPI porque temia pela segurança dele e da família. Esse vídeo, em outros momentos já circulou essa polêmica nos últimos meses já pela Assembleia, e a casa tem justificado que no processo técnico há alguns anos, esse vídeo, o período em que esse vídeo está inserido e outros materiais teriam se perdido. Mas a oposição tem cobrado o Evandro para mostrar esse vídeo. O Evandro, ao ser confrontado, ele se defendeu dizendo que a CPI tinha como objetivo desestabilizar a segurança pública no Estado. Então ele não deu muita corda para isso, e aí foi falar de algumas propostas. Agora, André Fernandes não saiu muito do assunto e voltou tentando colar mais ainda essa temática da CPI do narcotráfico, que acabou nunca saindo do papel na Assembleia, mas de dizer que, olha, é uma proposta, inclusive, de uma ex-deputada do PT. Então, ele segue ali tentando colar essa polêmica, usar um desgaste relacionado à área de segurança pública para um candidato que já traz uma bagagem de relação com o governo do Estado, que é o principal responsável pela segurança. Então, pelo visto, não é um tema que Evandro vai conseguir escapar muito, ainda que ele, né, defenda como for. Inclusive falando que na época ele não era presidente da Assembleia, é o presidente da Assembleia que coloca uma CPI pra frente, mas ainda não funcionou muito, não. E Jéssica, a gente também teve muito tempo ali usado para falar sobre a taxa do lixo, né? A taxa do lixo que
já foi um embate grande na Câmara Municipal de Fortaleza, a gente acompanhou. Diversos parlamentares ligados à Prefeitura de Fortaleza votaram contra a matéria, criticando a Prefeitura de Fortaleza. O prefeito disse que, na verdade, ele foi praticamente obrigado a instalar essa taxa do lixo por conta da lei do marco regulatório do saneamento básico, que prevê esse tipo de gasto, né, no trato ali com relação aos produtos ali que são recicláveis, ao cuidado com a cidade, em relação ao saneamento e tudo mais. Então, esse tema ele volta, né, para esse debate, ele chega nesse debate de forma muito mais acalorada também, e o prefeito de Fortaleza que implementou ali a taxa do lixo, acaba também acusando o capitão Wagner de ser o pai da taxa do lixo, porque ele era deputado federal quando o marco regulatório foi aprovado no Congresso e ele teria votado a favor. Então essa questão da paternidade da taxa do lixo também ronda esse debate, né? Fica pulando de um canto pro outro, ninguém quer ser o pai do menino. E aí, Evandro Leitão questionou Sarto, ele não foi nem logo falando da taxa do lixo, foi falar de pontos de lixo na capital, foi dizer que a capital tinha aí 1.200 pontos de lixo, e Sarto foi rebater, se não é 1.200, são 900, e dizer, olha, mas na gestão anterior, se referindo à gestão da Luiziane, foi dizer que era pior, então tentando jogar um pouco pro Evandro também dessa responsabilidade. Agora, esse momento em que Sarto e Capitão Wagner acabam debatendo sobre a taxa do lixo, Wagner, eu achei que foi um dos momentos mais tensos do debate, porque depois desse confronto mais rápido do Evandro com o Sarto sobre os pontos de lixo, a gente teve o Sarto fazendo pergunta para o Capitão Wagner. E aí foi um momento em que ele tentou, de certa forma, se aliar ali com o Capitão Wagner para irem contra o Evandro Leitão. Então o Sarto acabou trazendo para o debate um vídeo que ele tinha publicado acusando o Evandro de compra de votos. E foi perguntar para o Capitão Wagner o que ele acha de um candidato que comete crime eleitoral. Talvez esperando que o Capitão Wagner se aliasse ali. Mas o Capitão Wagner não entrou muito nessa onda, já foi dizendo que o Sarto é o pai da taxa do lixo e já prometendo que vai extinguir essa cobrança, porque é o grande ponto dessa campanha, é você se comprometer que vai acabar com essa taxa. E aí, sobre a denúncia que o Sarto tinha feito, ele disse, olha, eu também soube, eu já denunciei para a Justiça Eleitoral. E pronto, e ficou aí. Mas o Sarto não gostou nem pouco da história de ser o pai da taxa do lixo. E foi quando ele foi dizer, olha, que na verdade o pai é o deputado Capitão Wagner, que votou como deputado federal no marco regulatório do saneamento básico. Então, meu povo, a gente tá indo, assim, ó, estamos voltando no tempo para poder achar a raiz da existência dessa taxa do lixo, e foi nessa hora, inclusive, que o Capitão Wagner subiu mais o tom de críticas ao Sarto, quando ele jogou essa história da atuação do Wagner como deputado, que aí ele veio dizer, aqui abro aspas, ele falando, olha, candidato Sarto passou 4 anos sumidos, apareceu como um personagem, queria alertar o Tom Cavalcante, o Tirolipe e o Titela, que eles agora têm um concorrente forte, que o prefeito deixou de ser político para se tornar um verdadeiro humorista, se travestiu de humorista. Então, ele foi atacar uma estratégia do prefeito, que é essa de usar o óculos Juliette, usar uma coisa mais do humor na campanha também. Foi um dos momentos, assim, mais... eu acho que mais tensos ali, que gerou mais ruído no debate. Acho que essa sequência aí que a gente teve André Fernandes aí com o Evandro, Sarto, Capitão Wagner, o debate começou bem quente. E um tema, Jéssica, interessante aqui, é que claro que os adversários do prefeito não vão elogiar ele em situação alguma, mas é claro que nas propostas, né, no discurso, você vê o reconhecimento de algumas ações, como a questão do passe livre, né? Você vê o Capitão Wagner falando, eu vou ampliar o passe livre. Você vê outros candidatos falando a questão do passe livre de ampliar, né? Ou seja, é algo que foi implementado e que deu certo, que está funcionando, mas que é preciso avançar nessa questão. Então você vê ali, não houve dobradinha em situação, a tentativa de dobradinha acabou não funcionando, mas há um certo ali reconhecimento, não vão criticar algo que funcionou, algo que deu certo, né? Vão criticar o prefeito ali pelos pontos de lixo, pela taxa que está sendo cobrada ali, que nem todo mundo gosta de pagar, e o prefeito diz, não, eu sou o pai da isenção, que eu isento mais de 70%, mais de 70% não paga. Então, também existe ali todo um trabalho discursivo e estratégico de como você vai prometer algo, né, para a população, sem precisar enaltecer nada do que tem feito a atual gestão, né? Também tem essa questão.
Eles ficam ali tentando ir para um lado, para o outro, né? Tem que equilibrar esse discurso, não dá para sair batendo em tudo, tem que ter esse cuidado de elogiar. Agora, a gente viu, por exemplo, a impressão que eu tenho é que o passe livre estudantil, ele tá para essa eleição, como a gente viu, por exemplo, armar a guarda municipal, que já teve campanha eleitoral aqui, que era a grande discussão, tá, mas e você vai armar a guarda? Ou então, o passe livre já foi em si essa discussão. Você aplicaria um passe livre? Né? A gente sempre tem algumas temáticas que elas acabam se sobressaindo, e o passe livre estudantil estendido para os finais de semana tem sido uma grande unanimidade. Próximo da coisa de extinguir a taxa do lixo, porque tá hora todo mundo é cobrado a dizer também que vai extinguir, com exceção do prefeito, que foi quem instituiu, então a situação dele fica um pouco mais difícil. Agora teve um momento até engraçado do Capitão Wagner com o Jorge Lima, porque o Capitão Wagner foi perguntar pro Jorge Lima, e aí foi questionar justamente sobre essa questão do passe livre, dizer que o benefício não se estende durante o final de semana, e aí... foi dizer que era uma falta de sensibilidade, tudo. E eles estavam ali até meio conversando, mas Jorge Lima tem hora que ele não deixa muito barato, né? Principalmente para alguns, para os candidatos que estão mais na ala da direita conservadora. Então ele foi dizer pro Wagner, olha, mas se o Sarto usou a sua ideia, que abro aspas, tá? Se o Sarto usou a sua ideia, mesmo pela metade, fez alguma coisa. Tinha que agradecer e fazer uma melhoria. Ele foi dizer que, olha, o Capitão Wagner era injusto ali em fazer essa crítica, porque ele tinha que agradecer uma parte. Então, é muito curioso, porque tem hora... O Jorge Lima surgiu aí bem de última hora, e você vê que até os adversários, eles não sabem ainda muito qual é a do Jorge Lima. Se você vai estar com ele, ele vai se aliar contra a gestão, ou se ele vai criticar, não dá muito pra saber, e acaba rendendo os momentos que são até mais curiosos aí dos debates. Até agora ele só não deu patada ainda no Técio Nunes, né? Inclusive tem elogiado ele, você é um cidadão de bem, né? Você é uma pessoa correta. Nos debates é o que tem acontecido. Agora, Jéssica, eu senti uma certa concentração, né, de discussão em relação à saúde, principalmente, né? Saúde, segurança pública. A gente sabe que as prefeituras, elas têm certas limitações em relação à segurança pública quando a gente fala na repressão, né, no policiamento, porque é um papel do governo do estado. Mas é claro que a prefeitura tem um papel dela e pode ajudar, e muito mais do que deveria, nessa questão da segurança pública. Então a gente viu rondar aí por todo o debate esses dois assuntos principalmente. Volto aqui mais uma vez, a pesquisa Quest, ela traz esses dois assuntos como os mais... os assuntos mais críticos, né, na avaliação do eleitorado de Fortaleza. Então, assim, de fato, não tem para onde fugir, esses dois assuntos realmente são assuntos de interesse da população, né, Jéssica? Sem dúvida, os candidatos sabem disso, tanto que você vê ali, claro, né, o José Sarto como atual prefeito, ele fica ali bem como alvo nesse momento, ele vai estar sempre se colocando em dizer o que é que fez, eu entreguei 24 postos de saúde, reforma de hospitais grandes, eu criei um sistema de entrega de medicamentos a domicílio, ele fica nessa defesa, mas a gente está falando de uma defesa ante 5 outros adversários, aí num contexto que no debate 6 participam, que estão atacando o tempo todo. Todo mundo traz na manga um relato de uma pessoa da população que precisou de um atendimento médico e não conseguiu, que precisa de um medicamento e não conseguiu. Todos os adversários acabam trazendo esse discurso, e a gente sabe que é um discurso muito sensível, muito caro, que mexe muito com as pessoas, seja você que passa pelo problema de saúde, seja acompanhar um familiar, um amigo. Então é um tema muito sensível. Passou em muitos momentos, especialmente por esse aspecto da crítica, né, a desabastecimento e tudo, é um tema que é muito caro para o prefeito que busca a reeleição ficar na defensiva disso o tempo todo. E segurança é sempre muito curioso, é um tema também que está sempre presente. Agora que o município tem alguns limites que são muito claros nessa atuação, especialmente quando a gente fala na segurança mais ostensiva, que é o que tem um grande apelo hoje junto à população, mas que cabe ao governo do estado. Então, para o Evandro, por exemplo, que é o candidato do PT ligado ao governo do estado, para ele é uma balança difícil de ser equilibrada, porque ele pode
se juntar a um discurso dizendo, não, mas eu tô com o governo, a gente vai atuar em parceria, mas se ele faz isso, ele também vai ter que lidar com o ônus dos problemas que vão ser responsabilidade do governo do estado. Você tem o prefeito José Sarto já se defendendo, dizendo que, olha, mas eu contratei a guarda, eu armei a guarda, já para tentar minar um pouco do discurso dos adversários, que é apostar na ostensividade relacionada à guarda também, mas não dá para negar que é outro assunto que todo mundo tira um relato da manga e diz, olha, mas eu conheço fulano que foi assaltado, fulano que sofreu uma violência na frente da sua casa. Então são temas muito sensíveis e que, claro, a gente espera que sejam tratados com responsabilidade, porque dada a importância, não podem ser tratados de forma leviana, usados no debate de forma esvaziada, sem que você consiga fazer uma discussão mais completa, mais ampla do que significa política pública efetiva para a saúde e para a segurança. Só relembrando que os números, para você que não lembra ou para você que não recebeu essa informação, para os eleitores que responderam à pesquisa Quest, a segurança pública é o tema mais crítico aí na cidade de Fortaleza para 45% das pessoas que responderam. Saúde vem em segundo lugar com 24%. Em terceiro lugar, Jéssica, vem ruas mal cuidadas. Agora eu lembrei, né, justamente na propaganda eleitoral de hoje, o Sarto falando aí sobre a questão dos tijolinhos, né, dizendo que vai completar, nas redes sociais também tem muita propaganda sobre isso, que ele vai, as ruas de calçada, né, diz que não vai ter mais ruas de areia ali, vai ter tudo... o piso intertravado, né? Tijolinhos ali. É uma proposta que ele faz. É interessante porque 9% é o terceiro assunto mais citado ali pelo eleitor, né? Então, tá todo mundo antenado nos números, viu, Jéssica? Ah, claro, gente, claro. A gente divulga essas pesquisas e fiquem atentos também. A gente tem todo esse detalhamento da pesquisa Quest lá no Diário do Nordeste. E vale ficar atento porque os candidatos também têm suas pesquisas internas, viu, meu povo? Eles não escolhem tema de graça, eles não escolhem alvos de graça, eles não fazem as propostas de graça. Tudo é muito bem pensado e tem que ser. Então é isso, gente. O segundo bloco vai ficando por aqui. Jéssica, muitíssimo obrigado aí pela presença, né? Por contribuir aqui com sua inteligência, seu conhecimento todo sobre política com a gente, com os nossos ouvintes. Wagner, sempre um prazer. Olha, a gente traz pra cá uma conversa que a gente fica tendo o tempo todo na rotina aqui, viu, gente? Se vocês soubessem, se vocês ficassem com a gente aqui uma semana, vocês iam ver como é divertido acompanhar essa política, acompanhar esses bastidores. Então, alegria ter a sua companhia também e a gente se encontra nessa cobertura. Certamente. Acompanhe também a Jéssica Welma na live, né, Jéssica? Toda quinta-feira. Isso mesmo, live do Ponto Poder, quinta-feira às 17 horas. Se você não acompanhou as últimas, pode ir lá no YouTube do Diário do Nordeste, que todo o nosso arquivo de entrevistas, de debates, está tudo lá. Então é isso, gente. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre municípios onde a eleição já foi resolvida aqui no Ceará. É isso mesmo, a eleição é só dia 6 de outubro, mas já tem município com a situação já resolvida. A gente conta daqui a pouco. Até já. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Recebemos agora a repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos, a mulher que acompanha a política no interior, todo o desenrolar da campanha eleitoral, os bastidores e as polêmicas, e ela conta tudo pra gente aqui no quadro Giro pelo Interior, aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, Ingrid. Olá, Wagner. Olá a todos os ouvintes do Ponto Poder Contexto, né? Mais uma semana aqui com esse quadro sobre as eleições nos municípios, né? E no interior do estado. Pois é, como eu falei na saída do bloco anterior, parece que já tem municípios aí que a situação já está resolvida, a eleição é só dia 6 de outubro, mas já tem prefeito certo para ser eleito até lá, né, Ingrid? Conta pra gente que história é essa, que municípios são esses e como é que tem sido as campanhas por lá. É isso, Wagner, né? A gente tem aqui os municípios de São João do Jaguaribe e Mucambo, né? Que são municípios pequenos aí. Mucambo tem 12 mil eleitores, 13 mil aí nessa cerca, né? Cerca de 13 mil. E São João do Jaguaribe tem 6 mil eleitores. Então, a gente vê que o cenário político chegou a um ponto de que, em que a oposição estava muito enfraquecida e essas candidaturas aí da situação chegaram nesse momento aí como as mais viáveis, né? E aí eles estão em campanha, né? Estão falando com eleitores, visitando bairros, distritos ali, regiões mesmo da cidade. Esses candidatos, né, em São João do Jaguaribe são Raimundo César, que é o atual prefeito do PSD, e em Mucambo é o Helenilson Queijeiro,
que é do PSB, né? Ele, inclusive, estava doente esses dias, com um pouco de gripe, um pouco de febre, então desacelerou um pouco aí nessa campanha, né? Mas já está retomando, já está melhor. E, claro, sem oponentes, sem adversários, é uma campanha mais tranquila de fato, né? Tanto é que eles não começaram carreatas, passeatas muito robustas aí com todos os aliados e tudo mais, né? Eles ainda vão inaugurar os seus comitês, né, de campanha aí na primeira semana de setembro, e a partir daí é que eles vão intensificar esses trabalhos, e é em setembro mesmo que as campanhas começam a ficar mais intensas mesmo em todo o estado. Pois é, quando a gente fala aí, né, Ingrid, de interior, as pessoas podem até estar surpresas, né? Município que só tem uma candidatura, mas eu acho que a gente só precisa, antes de você continuar aí com as informações, dar um cenário de como é que são os partidos no interior. Às vezes você tem como referência que a cidade de Fortaleza, grandes partidos, né, como o MDB, o PSD, PP e outros, que você vê que tem uma representação, tem deputados estaduais e federais eleitos, mas não são todos os municípios que têm representação, né, que tem o militante lá fundando o partido, trabalhando pela legenda. Então, os partidos grandes já sofrem com essa dificuldade, imagine os menores, né? Então não são todos os municípios que têm o PT, por exemplo. Tem município que não tem o PT, tem município que não tem o PL, ou o MDB, o PSOL. Uhum. Então, assim, você vê... A gente conversou recentemente com o Carmelo Neto, que assumiu o PL, que é um partido grande, mas ele declarou pra gente que o PL tem dezenas de municípios que não tem representação. Então, assim, é um trabalho também de você conseguir fomentar, né, aquela legenda ali e de ter representação. Então, municípios assim acaba tendo poucos partidos, né, na representação, e pode, como aconteceu, criar uma situação dessas com apenas uma candidatura, né? Exatamente. E aí, no caso do PL, por exemplo, também vai do momento do próprio partido, né? Tem esse desafio de buscar a capilaridade nos municípios. Mas aqui, nesses dois casos, a gente vê partidos que têm certa presença, uma boa presença nos municípios aqui, meio que monopolizando ali esse poder político, né? Pelo menos nesse momento, né? Que no caso de São João do Jaguaribe é o PSD, que sempre teve boa presença aí nos municípios. E no caso de Mucambo, que é o PSB. E essa coligação majoritária do Helenilson Queijeiro, né, de Mucambo, tem o PSB e a federação PT, PV, PCdoB. Então você vê aqui que não há muitos partidos, né, nesse arco de aliança, e mesmo assim ele conseguiu se garantir. E inclusive a base, a situação estava meio que implacável para tudo, né, porque tanto no executivo eles não têm essa concorrência, e nas campanhas pro legislativo também não há concorrência, porque os vereadores, os candidatos a vereador, são todos do PSB e do PT, né, que já são partidos da base desse atual grupo político, né, que hoje vai ser representado aí pelo Helenilson Queijeiro, e que era representado aí pelo prefeito Canarinho, né, em Mucambo. Então, assim, sem concorrência pro executivo e pro legislativo, né, no caso de Mucambo. Em São João do Jaguaribe, o cenário também é muito semelhante, né. Inclusive, o Raimundo César, ele é o atual prefeito, né, ele está buscando a reeleição, e ele explicou pra gente que eles chegaram, né, a esse mandato aí em 2021 com 6 vereadores eleitos para a base, e a oposição tinha 3 vereadores, totalizando 9 vereadores aí na Câmara de São João de Jaguaribe. Ao longo do mandato, ele absorveu 2 vereadores da oposição. Então, cerca de 90% da Câmara Municipal estava ali na base do prefeito, e isso representava ali, isso era uma foto, né, uma ilustração do que era esse cenário político na cidade, né? Então, uma oposição completamente enfraquecida. Esses nomes aí da situação se fortaleceram cada vez mais, e aí chegamos ao cenário de hoje, né? Em Mucambo também é a mesma coisa, houve certa movimentação ali na oposição, mas eles recuaram, né? Inclusive não lançaram nem candidatos a vereador.
E isso já é um traço muito forte, né, desse enfraquecimento mesmo, dessa oposição e do fortalecimento do grupo político em vigor, né? E aí, Wagner, é só algo que a gente deve falar aqui, que a gente ainda não tem informações sobre os gastos dessas campanhas, né? Porque são campanhas menos robustas, claro, tanto pelo volume do eleitorado, né? Eleitorados pequenos, mas também por esse cenário de ter uma só candidatura. Mas nós ainda não temos essas informações sobre gastos ali na plataforma da Justiça Eleitoral, né? Mas a gente sabe que esses dois candidatos dos dois municípios têm um limite de gastos de 159 mil, por aí, né? 159 mil, 158 mil. E eles podem gastar aí contratando gente, né? Peças de publicidade e tudo mais. Mas ainda não há essas informações dos partidos que têm que prestar conta à Justiça Eleitoral. Agora, Ingrid, é ruim, né, quando a gente fala aí de uma candidatura única. É claro que é uma situação aí atípica, envolvendo ali os municípios cearenses. A gente só tem 2, né, de 184. É claro que é uma situação aí bem específica, mas aí você acaba prejudicando a questão da participação mesmo, né, de propostas. É sempre interessante que haja ali embates, né, debates de ideias, proposições ali diferentes, que a população tenha de fato o direito de escolher. Isso pode acabar acarretando até num alto índice de abstenção desses eleitores, de não quererem ir votar porque não concorda com a candidatura. Lembrando que tem a opção de votar branco e nulo também. E às vezes até aparece numa situação dessas, pode ter um conjunto ali de fake news, informações, que o candidato, que votos específicos nulo ou branco pode anular a eleição, que não acontece. A Justiça Eleitoral, ela contabiliza os votos válidos. Então, assim, é claro que é uma situação atípica e não é nada legal você ter uma campanha com apenas uma candidatura, né? Por mais que uma candidatura vá com poucas chances, mas o debate da cidade ele precisa ser feito, e a gente espera que essas candidaturas únicas de fato ouçam, né, ideias da população, inclusive de outros partidos que não estão ali no hall de candidatos, porque de fato empobrece, né, o debate eleitoral em cidades que, claro, tem muitos problemas aí para resolver. Isso, Wagner. Como você falou, né, a opção de anular o voto, ela sempre existe ali, né? Mas para o eleitorado é um pouco frustrante, né? Não ter esse debate de ideias, não ter outras opções também, né? Tanto é que eles seguem em campanha, né, escolhem manter as agendas, eles dizem que é como se fosse uma eleição normal, né, com adversários, mas um pouco mais leve, né, de visitas a moradores e tudo mais, que é também um momento que eles podem conversar com esses moradores com mais calma, sem concorrentes ali, né, para disputar ali esse voto, disputar essa preferência, e o que é bom para eles, né, porque eles chegam com suas propostas, né, o eleitor fixa mais, né, essa imagem desse político, essas propostas, essas entregas que eles fizeram, né, mas pro eleitor é meio que ok, né, eu só tenho essa opção, e muita gente não vê esse de anular o voto como uma coisa viável. Eu estou aqui, eu tenho que votar, então eu vou votar na pessoa que tem à disposição, né? Pois é, gente, como é que estão essas campanhas, né? Embora aí não esteja em disputa, mas como é que tá essas campanhas? Eles estão nas ruas, como é que tá isso? É isso, Wagner. Para eles é como se fosse uma postura de respeito, né, para os eleitores, seguir aí nessas conversas, né, nos bairros e tudo mais. Eles também auxiliam os vereadores ali, né, a construir seu eleitorado também. E as campanhas estão sendo, até esse momento, dessa forma. Conversas, né, nos bairros, nos distritos e tudo mais. Como eu disse antes, essa campanha vai se intensificar a partir ali da segunda semana de setembro, né? Que eles ainda vão inaugurar seus comitês, vão fazer carreatas, passeatas, né, conversar mais com eleitores, ter aquela estrutura, né, maior, aquelas imagens mais fortes para postar nas redes. Inclusive, se a gente for nas redes dos candidatos, a gente vê poucos registros de campanha, né, porque, enfim, é uma rotina aí mais tranquila, né? Pois é, e é até diferente, né, Ingrid, porque a gente acompanha
disputa eleitoral no interior, e é sempre aquela disputa bem acirrada, né? Às vezes os membros da família brigam, rompem ali relações, porque um prefere uma candidatura do que a outra. Isso. No interior sempre é mais acirrado do que nas grandes cidades, o embate é muito mais duro, então é até diferente, né? Atípico você só ter uma campanha, porque aí esse dia a dia, né, do interior acaba nem acontecendo, né, do que esse eleitor do interior já está acostumado a ver nas rotinas de campanha eleitoral, né? É o que dizem, né? A eleição no interior é como se fosse micareta, né? Todo mundo realmente participa, chega a se divertir bastante, né, ali. E a gente viu essas disputas eleitorais ganharem uma dimensão muito maior nessa pré-campanha, né? A gente viu conflitos no próprio carnaval, né? Em alguns municípios ali, o prefeito coloca um bloco lá da prefeitura, o candidato adversário coloca outro bloco, eles chegam a brigar por esse espaço aí desse bloco. Então, a gente vê essas disputas, essas dinâmicas acontecendo de várias formas, a população participando pelas redes sociais, né, até nas ruas mesmo. E nesses 2 municípios a gente não tem visto tanto essas dinâmicas, né? Então, são casos muito interessantes de se observar, porque aqui nas eleições de 2020 só houve um caso, né? Aqui no Ceará a gente só teve um município com uma candidatura, né? Em todo o país, esse número de candidaturas únicas dobrou, né? Então, isso mostra também, né? Eu acho que também é resultado de muitas outras políticas a nível nacional que se estabeleceram, né? Tanto para diminuir, né, o número de partidos em funcionamento, né? Essa possibilidade de federações, de fusões também, cláusulas de barreira. Então, até partidos menores, né, que talvez buscam ali se colocar como alternativa, né, participar ali, construir certo recall, de certa forma chegam a desistir dessa disputa, né, também por causa dessas políticas mesmo a nível de justiça eleitoral e tudo mais. Então é isso. Ingrid, obrigado aí pela participação hoje. A Ingrid volta aí nos próximos programas trazendo detalhes, informações curiosas sobre essa campanha eleitoral no interior do estado. Obrigado, Ingrid. Obrigada, Wagner. Até a próxima. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui, né, o nosso programa. Lembrando a você que pode participar através do WhatsApp da Verdinha, no DDD 85 988 87 1306. E para você que acompanha a gente aqui na Verdinha, FM 92.5, também pode nos acompanhar lá nas plataformas de áudio, na Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, é só pesquisar lá, Ponto Poder Contexto na aba de pesquisa. Produção e apresentação Wagner Mendes, edição e sonoplastia Thiago Souza, mesa de áudio William Fortunato, Glauber Souza e Guilherme Muniz. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto. De volta na próxima semana.